que a gente acredita nas pessoas? Não sei, não sei. Quando a gente olha para alguém e essa pessoa é de Cristo, a gente comete, às vezes, uma falha pequena, mas que se torna um problemão. Sabe qual é? Nós personificamos Deus. A gente coloca aquela pessoa no lugar de Deus na nossa vida. Aquilo que ela fala, a maneira que ela age, os gestos que ela faz, as atitudes que toma, são pessoas dirigidas por Deus. Mas às vezes a gente coloca elas no lugar de Deus. E todo ser humano pode nos decepcionar. Caraca, não é possível, meu. Falar sério. Como é que eu vou fazer? Só problema. Ficam me cobrando pontualidade, responsabilidade e tal. Mas cadê? Ninguém chega junto. Meu pai me deixou esperando uma hora no shopping. Pra quê? Pô, brincadeira, cara. Não é possível. Sempre me deixa na mão. No jogo de futebol, quando a gente marca pra comer uma pizza, quando ele fala que vai me dar algum curso, vai fazer alguma coisa. Fora as outras paradas que eu fiquei sabendo, tá? Chega pra minha mãe e diz um monte de coisa pra ela bonita, mas eu tô sabendo que ele tá de rolo com outra pessoa. É muita decepção. Imagina a gente vivendo isso. Imagina você se decepcionar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você confia. Como acontece na igreja, também pode acontecer dentro de casa. Decepção é uma coisa que faz parte da nossa vida. E o que a gente faz com ela? Antes de falar sobre isso, eu queria te convidar a pensar de uma outra forma. É muito chato quando a gente se decepciona com alguém. Mas você já parou para pensar quantas vezes nós decepcionamos alguém? Com as nossas atitudes, palavras, com a falta de atitude. Por exemplo, na igreja, tem muita gente que sai, abandona tudo, simplesmente porque aquele que estava ali falando, olha, pode contar comigo, eu estou orando por você, eu estou aqui com você na fé e tal, eu vou junto contigo, simplesmente larga de mão, vira a cara, finge que não conhece ou fala mal, tem uma atitude contrária de tudo aquilo que falou, do que viveu. Aquele amigo que estava do lado, de repente, cansei. Você já parou para pensar quantas vezes você já decepcionou alguém? Isso a gente não conta, né? Isso a gente nem percebe, mas a gente faz isso. Faz isso porque a gente se acha tão certo, tão bonzão, que não presta atenção que as nossas atitudes entristecem outras pessoas. E a gente não tem nem a sensibilidade para poder chegar, pedir perdão, corrigir e voltar a caminhar certo. Essas decepções fazem as pessoas se afastarem de Cristo. Quando você fala e não cumpre, quando você sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Isso tudo gera decepção. Quando você é líder e você age de uma forma totalmente impensável, sem a direção de Deus, e as pessoas se decepcionam. Tem gente que não volta mais. Mas que isso não aconteça com a gente. A Bíblia fala que é mister que vem os escândalos, mas ai daquele que gera o escândalo, que não seja a gente. Mas e aí? Isso aconteceu. O que você vai fazer? Você vai ficar desanimadinho? Largar de mão? Abandonar a fé? Desistir porque alguém te decepcionou? Dentro de casa a gente dá a volta por cima, perdoa, conversa e continua? Por que a gente não vai fazer isso na fé? Mesmo que alguém tenha me decepcionado, quem cometeu o erro de colocar essa pessoa no lugar de Deus na minha vida fui eu, não foi Deus. Deus não fez maldade alguma comigo. Até porque se eu já decepcionei alguém, prova que eu sou falho, assim como ele era. Quer saber?
eu parar de crer em Deus e confiar naquele que me tirou das trevas e me trouxe para o seu reino de luz, mudou a minha vida, me colocou como propriedade exclusiva dele, que tem cuidado de mim todos os dias, porque alguém me decepcionou? Me decepcionou porque cometeu uma besteira. Ele precisa da minha ajuda, ele precisa da minha oração, não da minha crítica ou simplesmente das minhas costas, desistindo, virando as costas para ele ou para ela. Se alguém fez isso com você, acredite, Deus não tem nada a ver com isso. E Ele está ali do seu lado para te ajudar a te sustentar e fazer de você uma força para aquela pessoa não ficar caída. Por que você vai parar? Eu vou continuar e vou parar de colocar as pessoas no lugar de Deus na minha vida. Porque aí eu vou ter a consciência de que Ele está acertando hoje, amanhã Ele pode cometer uma falha, porque isso é humano. Mas isso não pode abalar a minha fé. A minha fé é muito mais forte que isso. Mas aqui os caras falaram que era o caminho certo. Que eu tinha que vir pra cá. Eu vim de lá, mas aqui não tem saída. E aí? A gente confia nas pessoas, a gente acredita nas pessoas, mas é impressionante como é que elas são falsas com a gente. Se diz tanto de Deus e faz isso, engana. Finge ser uma coisa que não é. Porque quando falou pra mim, vai reto, vira à direita, que vai ter lá o caminho pra você. Aí, aqui, que caminho? Tô preso, tô parado aqui, eu tenho que voltar agora. Olha, é impressionante como é que as pessoas conseguem nos enganar. As pessoas são falsas. Não dá para acreditar. E aí, sabe o que acontece? Dá vontade até de largar de mão, de deixar tudo isso aqui. Deixar esse negócio de cristão, de ser crente. As pessoas que falam assim, não, porque Deus é verdade, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então as pessoas defendem isso. Dizem que o pai da mentira é o diabo e falam que a mentira não é boa, a verdade, nós somos a verdade, somos verdadeiros. E age de falsidade? Fala comigo, dá beijinho no meu rosto, mas depois, mete o malho, fala mal. Diz que vai me ajudar, me ajuda e depois fica falando para todo mundo que ajudou, que eu sou um pobre coitado. É isso? É isso que eu vou encontrar dentro da igreja? Você tá assim porque alguém foi falso com você? Você acha que você foi o único? Olha, geralmente a gente vive essas realidades e as pessoas são falsas com a gente e a gente sente, a gente sofre porque a gente coloca nessa pessoa a nossa expectativa. A gente acha que ele é tão bom, tão importante que o que ele faz ou nos decepciona é o fim. Isso faz a gente parar, isso faz a gente querer sair de uma escola, sair de uma igreja, largar a fé, achar que não tem mais jeito. Isso faz a gente até desistir de acreditar em todos os outros, em qualquer outra pessoa. E quando a falsidade acontece dentro de casa? Quando as pessoas que você confia falam mal de você ou arquitetam alguma coisa para fazer você tropeçar. Isso acontece no trabalho. A gente vai se deparar com isso em todos os lugares. Até Cristo teve que viver essa falsidade de Judas. E por que com a gente seria diferente? E quando a falsidade bate, você pensa que não tem mais jeito. Você vai ficar chorando e se lamentando porque alguém foi falso com você? Você acha que essa é a saída? Não adianta fazer isso. É um hábito de algumas pessoas serem falsas. Você não pode mudar isso nos outros, mas você pode mudar a maneira como você reage a essas coisas. E é exatamente isso que faz toda a diferença. Já que estamos falando de alguns motivos que fazem as pessoas saírem, largarem a fé, largarem a igreja, largarem a escola, trabalho, será que nós não temos sido um motivo para elas saírem? Será que nós não estamos sendo falsos? Porque a gente encontra a falsidade em todo mundo. Mas será que a gente também, às vezes, não age dessa forma? É duro ouvir isso, mas é importante a gente examinar a nós mesmos
para que a gente retire todo engano, assim como Pedro falou em uma das suas cartas. Se eu não fizer isso, eu posso fazer alguém realmente se desviar. Agora, se você é aquele que se decepcionou, se desiludiu porque alguém foi falso, lembre-se, Deus é 100% fiel e verdadeiro. Agora o homem é falho. Não coloque a sua expectativa e sua vida toda pautada em cima de uma pessoa, um ser humano, como nós, sujeitos a falhas. Pois bem, tem uma coisa. Se foram falsos comigo, se riram pra mim querendo falar mal, se riram, então apertaram a minha mão assim, quase sem tocar na mão, com uma sensação de, olha, eu não confio em você, eu não gosto de você, mas você é meu irmão, deixa eu te dar um abraço, um beijinho, pode contar comigo, mas olha, não me liga. Se fizeram isso comigo, tem uma coisa que é verdadeira. A atitude de falsidade faz parte do caráter deles. Isso é uma coisa deles. Não minha. Não muda quem eu sou. Não muda em quem eu acredito. Não muda o meu Deus. Ele não é falso. Ele é verdadeiro. Ele é a verdade. Então eu vou parar também de ser menininho e ficar colocando a minha vida nas atitudes das pessoas. Porque as pessoas vêm e vão. A gente nasce e morre. As pessoas passam às vezes pela nossa vida. De repente, isso daí é uma grande oportunidade para eu aprender a confiar em Deus, a crescer, ver que atitudes de falsidade vão estar sempre à minha volta e que eu preciso amadurecer, parar de ser menino. Tá aí. Se foram falsos comigo, infelizmente, é um prejuízo de caráter deles. Eu vou continuar íntegro, vivendo a verdade e andando com Deus. Rapaz, eu ouvi uma palavra de Deus tão forte, porque eu estou orando por uma coisa na minha vida há muito tempo. Eu estou ali buscando de Deus a resposta. Tem mais ou menos uns 5 anos, ou 6 anos. Eu estou há 6 anos esperando de Deus uma resposta. Eu ouvi uma palavra agora que, caramba, me deu ânimo. Mas se eu pensar nos 6 anos esperando, que sofrimento, meu Deus. Quanta coisa eu passei. Quantas vezes de madrugada eu tive que orar. Mas em compensação também eu só ouvi essa palavra, ainda não vi um sinalzinho. Lembra daquele homem que orou a Deus pedindo chuva? E aí o servo dele foi lá em cima e falou assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Nuvenzinha pequenininha. Ele falou assim, tá aí, esse é o sinal da chuva. Eu não tô vendo nuvem nenhuma. Embora eu ouvi a palavra, mas eu queria ver um sinal, sabia? Eu tô cansado. Cansado de orar, de ler a Bíblia, de ir a culto, de fazer propósito, de jejum. Cansado de fazer círculo de oração, de interceder, de fazer um monte de coisa. Por que você está olhando para o tempo? O tempo de espera. O tempo que você orou para as coisas acontecerem. Por que a gente não, ao invés de olhar para o tempo e cobrar a Deus ou falar para todo mundo, eu estou esperando isso há muito tempo. Tem muito tempo que as coisas não mudam na minha vida. Tem muito tempo para isso, muito tempo para aquilo. Por que ao invés disso, a gente não faz diferente? Quanto tempo eu estou levando para aprender a lição? Para aprender alguma coisa? Quanto tempo eu levei para descobrir que esse é um direito meu? E como é que a gente questiona os outros por causa disso, né? A gente fala assim, e aí, ó, tá esperando um tempão, hein, amigo? Aí as irmãs falam assim, tá esperando um tempão, né, pra aparecer o varão. Olha, eu fico impressionado com a sua persistência, você tá lutando pela sua família há muito tempo, né? Ou então, a gente fala assim, essas coisas são difíceis mesmo de acontecer, mas tem que permanecer firme.
meio com desdém. Essas coisas são terríveis, sabia? Porque as pessoas vêm até o altar, vêm até a palavra, vêm até Cristo esperando uma resposta. E às vezes a gente não dá a esperança para elas, tá certo? Cristo é a esperança da glória, mas Ele nos usa para levarmos a palavra, para gerarmos isso no coração das pessoas. A gente não gera raiva às vezes em alguém? Por que a gente não pode gerar esperança? A gente às vezes não gera ódio? Às vezes a gente não gera uma briga? Por que a gente não pode gerar a paz? Por que a gente não gera a confiança? E é exatamente isso. Quando a gente faz isso, quando a gente gera a esperança, as pessoas permanecem. Porque elas olham pra gente e falam assim, caramba, olha a força que ele tá me dando. Mas quando a gente faz ao contrário, a gente na verdade está quase, dando um peteleco para a pessoa sair. Você e eu temos a responsabilidade de trazer a pessoa, aquele que está na igreja, aquele da nossa casa, que talvez não confessa a mesma fé, aquele da escola, do trabalho, da faculdade, da rua, aquele seu chefe. A gente tem a responsabilidade de mostrar que a esperança para todas as nossas perguntas está em Cristo. E não afastá-las com as nossas atitudes, palavras, com a nossa maneira de dizer assim ou questionar a fé do outro. Tudo na vida tem suas dificuldades. Mas já parou para pensar como foi importante em vários momentos da sua vida que alguém chegou para você e falou assim, vai lá, continua, você vai conseguir. Olha, isso está demorando, mas demorou também para Jó. Demorou também para várias outras pessoas, demorou também para mim, mas eu permaneci firme. Isso vai fazer com que as pessoas, ao invés de meter o pé, vão chegar mais perto de Deus. Porque somos usados por Deus para isso. Nós somos feitos dele, para ele e por ele. É para ele tudo isso. Cara, mas eu já cheguei até aqui. Eu já vim até aqui. Eu já passei por tudo isso. Eu já andei por esse labirinto aqui desde o início da minha caminhada com Cristo. Eu não posso parar agora. Eu vou estar sendo desleal comigo mesmo. Eu vou estar desconsiderando todo o meu esforço. Mesmo que eu esteja esperando uma resposta por 6 anos, 10 anos, 20 anos. E se eu não tivesse feito nada ao longo desses 20 anos? Será que eu não aprendi nada ao longo desse tempo? Será que eu não cresci em nada? Será que era só isso que eu queria de resposta? A mudança na minha família, a minha grana, a minha saúde? Será que era só isso? Será que não aconteceram outras coisas boas na minha vida que, se eu não fizesse essa escolha, se eu não buscasse por isso, eu não receberia? Quem me daria a salvação? Quem me daria paz? Quem me daria esperança e ânimo de vida? Cara, eu não posso parar agora. Você também não pode parar agora. Mesmo que os seus olhos naturais não vejam mudança nenhuma, mesmo que eles não consigam reconhecer que as coisas estão sendo transformadas. Porque antes do material, do físico mudar, há uma mudança espiritual. Lembra de Daniel quando estava orando e por 21 dias ele orou? Desde o primeiro dia Deus já havia mandado uma resposta. Mas tudo tem uma luta. A nossa fé precisa crescer. A nossa força precisa ser evoluída, desenvolvida. Por isso que aqueles que esperam no Senhor precisam se fortalecer nele, crescer em Deus. E quando a gente faz isso, quando a gente chega na maturidade, quando a gente chega no nível certo, as coisas acontecem. Aquele cego Bartimeu na beira do caminho, ele teve que clamar 1, 2 vezes e depois ir até Jesus sozinho. Aquela mulher com fluxo de sangue teve que invadir a multidão e chegar até Jesus. Será que a gente não está bem pertinho já dele e vai desistir porque está olhando para o tempo de espera? Quando você está no hospital e está lá, você esperando o seu número aparecer, o seu nome aparecer na tela para você ser atendido. Aí você fica 2 horas lá, você fala assim, não vou sair daqui não. Já esperei até agora, vou esperar mais um pouco para ser atendido. Vou perder esse tempo? Tem gente que quando espera uma resposta de Deus e a coisa não acontece, perdeu 20 anos e vai embora, sem a resposta. E eu vou fazer isso? Tá louco, eu vou seguir.
Você está ali todo mundo junto, unido, celebrando, orando, festejando a presença de Deus e participando, viajando, saindo de um lugar para o outro, pregando aqui, fazendo ali. E começa a ter as fofoquinhas, começa a ter os maus entendidos, começa um a achar ruim o que o outro fez. E às vezes por causa de tom, por causa de uma música, por causa de um passo da dança, por causa de um personagem do teatro, porque fulano não pode chegar na hora, fulano se atrasa, e começa aquelas briguinhas. Meu, que coisa de louco! Somos todos irmãos. Não era pra gente se entender? Ah, olha, eu faço parte de um grupo que tá vivendo tudo isso. E vou ser bem sincero com você, isso é chato. Eu começo a ir pra igreja para ter mais problema do que a solução. Eu vou para lá para me aborrecer. Eu vou para lá para poder ficar esquentando minha cabeça como resolver problema. Não era para eu ir, para eu ter paz, para eu buscar alegria, para eu receber de Deus, para eu festejar e celebrar com os meus irmãos a presença de Deus e a alegria do ministério? E o que fazer quando esses problemas existem? É como se eu estivesse sem roupa adequada para entrar numa piscina. Exatamente como eu tô aqui. Você não imagina que eu viesse para cá com calça jeans, tênis, camisa. Aqui é roupa de banho, né? Uma bermuda. Você tem que estar adequado. Certamente se eu pular aqui de calça, de sapato, de tudo, embora tem gente que nada de calça, né? Mas se eu pular de sapato, com microfone, você fala assim, nossa, que loucura, é impossível isso acontecer. Da mesma forma como a gente pensa que é impossível ter um problema no ministério. Você faz parte de um grupo de louvor e depois que você entrou nesse grupo, parece que você descobriu os problemas que existiam na igreja. Os problemas que existiam nos ministérios que você mais confiava, achava que era mais firme. Você faz parte de um grupo de dança, um grupo de teatro. Você começou a se envolver com os obreiros, com apoio, mas se deparou com historinhas, disse-me-disse, ego, orgulho, prepotência. E isso tudo te abala. Isso faz muita gente desistir. Primeiro desiste do ministério, depois desiste de Jesus e depois desiste da igreja. É mais ou menos essa ordem. É incrível como nós, que fazemos parte de algum trabalho, que conhecemos, deixamos ser movidos pelo próprio orgulho, pela presunção, pela prepotência e impedimos com que as pessoas permaneçam no ministério ou fazemos com que elas desistam. Você sabia que problemas no ministério faz muita gente desistir de Cristo e abandonar tudo? Aí você vai falar assim, mas a pessoa tem que ser madura, tem que crescer. Pois é, mas nem todo mundo é. Mas está lá, porque trabalha, porque ama, foi chamado para aquilo. Por exemplo, Pedro foi chamado para ser discípulo de Cristo. Mas depois de muito tempo, Jesus falou para ele assim, Pedro, quando te converteres, vai lá e avisa teus irmãos. Quase 3 anos depois de caminhar com Jesus. E a gente quer cobrar uma maturidade na fé de alguém que está com a gente? Nós não somos Cristo? Que Jesus falou isso para Pedro, quem está conosco também não está pronto, maduro o suficiente para isso não. Por isso a gente tem que ter paciência, por isso a gente tem que ter zelo, cuidado. A gente não pode colocar alguém tão novo na fé para embarcar nessas viagens. Tem que ser cauteloso. Quem deu esse chamado para mim foi Deus. Ele podia chamar todo mundo, mas ele chama todo mundo. Todo mundo tem um propósito na obra dele, todo mundo tem um porquê no mundo. O seu talento, o que você faz, a sua aptidão tem um propósito para existir em você. Porque você tem um papel importante onde você mora, na igreja que você frequenta, no meio da sua família. E se foi Deus que deu isso para mim e deu isso para você, a gente não pode deixar o chamado de Deus morrer por causa de problemas com pessoas.
Meu, isso aqui é tudo muito novo. Imagina, eu tinha uma vida toda cheia de amigos, de contatos, e uma agenda lotada de eventos. E agora, sem nem me comportar dentro da igreja. Será que a roupa tá boa? Eu vim de calça jeans, né, pra ficar, sei lá, não ficar tão diferente. Mas as pessoas ficam me olhando dentro da igreja. Ah, não, esse negócio... Será? Eu sou tão estranho assim? Eu até pintei o cabelo igual crente, pra não chocar, né? Também não tô falando pra ninguém o que eu faço. Pra ninguém. A minha vida do passado, falo pra ninguém. Porque teve uma vez que eu fui falar e a pessoa chegou e falou assim: nossa, você bebia, você fumava, você fazia isso. Ah, você passava a noite inteira em farra e tal. E eu senti que estava me julgando. Puxa, mas eu me arrependi, eu pedi perdão e a pessoa fica ali, só me condenando. É igual quando eu chego assim num lugar e as pessoas já... Do nada, eu chego, eu só vejo assim. Mó olhão pra mim. Mas, pô, eu falo gíria, né? Às vezes saem uns palavrões e tal, mas é natural, porque é o meu natural. E as pessoas não têm paciência. É tanto julgamento, ficam me martelando tanto. Ah, eu não sei se eu vou aguentar isso não. Eu tô aqui para encontrar amor e só encontro as pessoas me condenando, só achando que eu não sou digno, é como se eu não fosse digno de estar ali. Eu acho que eu vou embora. Foi isso que você pensou? Que não pode ficar tranquilo ou relaxado porque estão sempre te observando e te julgando? Se prepare, porque é isso que acontece em todos os lugares. O julgamento faz parte da vida. As pessoas julgam porque não nos conhecem, julgam porque não acreditam em nós, julgam porque não sabem do que somos capazes, ou nos subestimam ou nos superestimam. Nos julgam porque são maus. Mas o que eu posso fazer em relação a isso? Eu não consigo mudar a mente das pessoas, nem o que elas imaginam, deduzem, mas eu posso mensurar, pensar, refletir. Eu posso digerir o julgamento que as pessoas fazem. E eu tenho descoberto que ninguém pode ocupar o lugar de um juiz como Deus. Deus sim, Deus pode me julgar, Deus pode me absorver ou me condenar. Mas as pessoas... Mas é chato, é muito chato. É chato chegar no lugar e as pessoas falarem assim: ah lá vai o caloteiro, ah lá vai o responsável, o jovem sem compromisso, lá vai o pegador. E você está tentando viver com Cristo uma vida certa, santa. Você está tentando viver com Cristo algo bom. Mas as pessoas apontam o dedo, julgam, questionam. E aí, o que você faz? Como é que você age? Como você reage a tudo isso? Acredite numa coisa. Da mesma forma que você foi julgado, você também julgou. Isso é verdade. Só quem pode me julgar é o juiz. Eu não posso ficar deixando o julgamento das pessoas me condenarem. Até porque elas são humanas como eu. Mas só Deus. E se Deus me perdoa, se Ele lança o meu pecado no mar do esquecimento, por que eu vou ficar trazendo o meu pecado de volta e me sentindo culpado? E por que eu vou permitir com que outras pessoas façam isso comigo? Não, passou, eu vou seguir.